Tan, 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 tan. Olá, boa tarde, boa tarde. O que é que tu tá falando aí, Gabi? Oxi. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Cores estragando a transmissão com sua beleza peculiar. Tá que nem um cigano hoje com literalmente de vinho. Agora, tudo bem, essa cor é bem chamativa. Vamos lá. Perfeito. Estamos no ar? Estamos. Ok. Boa tarde, meu ilustre amigo Otávio, né? Otávio, o cara para ler isso aqui pequenininho, é Otávio, certo? Sejam todos muito bem-vindos. É com uma grande satisfação que estamos começando mais uma Tributa Live. Hoje eu vou falar um pouco com vocês aí, meus ilustres amigos, sobre medos, né? Medos que te impedem de sonhar, medos que te impedem de crescer, medos que te impedem de vocês serem tudo que vocês nasceram para ser, como diz o meu mentor de prosperidade, Bruno Gimenez. Seja tudo que você nasceu para ser, né? E eu vou relacionar esse assunto do medo com o direito tributário. Eu comecei a pensar quais os principais medos que, se eu estivesse iniciando a carreira, eu teria com certeza, né? E pois com 25 anos eu ainda tenho. Imagina quem está iniciando a carreira na área tributária, ok? Então nós vamos falar hoje sobre medos, tá, pessoal? E eu queria já começar essa live perguntando a todos vocês o seguinte: o que é que vocês acham da gente ficar também intercalando, colocar um assunto mais motivacional como esse também, envolvendo evidentemente o direito tributário, e um outro assunto relacionado a uma matéria tributária em si, como a gente vem fazendo, até para ficar uma coisa mais leve, né, gente? Para não ficar aquele negócio sempre muito decisões, casos práticos. É o que eu gosto de falar, tanto é que eu iniciei esse canal falando sobre isso, né? Sobre prática, o dia a dia de um advogado tributarista, né? Mas eu verifico muito que a profissão da gente de advogado é uma profissão pessoal, muito para baixo, viu? Eu vejo muita gente aí muito desiludida com a profissão, pensando em largar, cansada. Eu entendo, porque tem horas que a gente se sente assim também, né? Nós somos seres humanos falíveis, né? Então eu vou colocar também alguns vídeos aqui, como esse de hoje, um vídeo mais motivacional, um vídeo mais relacionado ao direito tributário, mas envolvendo essa parte mais das emoções, tá? Porque eu acho isso muito importante, pessoal, porque você pode ter todo o conhecimento do mundo do ponto de vista didático. Se você não tiver equilibrado internamente falando, você jamais vai conseguir passar esse seu conhecimento para as outras pessoas. Você jamais vai conseguir assinar um contrato, certo? Com um bom contrato com um cliente seu, porque você vai estar desequilibrado. Às vezes, com todo o conhecimento que você tem, por você não ter essa segurança, você vai trabalhar para outras pessoas ganhando o mínimo quando você poderia ganhar o máximo, certo? Então é por isso que eu estou colocando esses vídeos aqui também, para mostrar a vocês que se eu consigo, com as limitações que eu tenho ainda hoje, todo mundo pode conseguir, você também pode conseguir, e ser muito bem sucedido, não somente no direito tributário, como em qualquer ramo que você escolher para você atuar na sua vida. Ok, meus ilustres amigos? Então vamos começar o assunto, no tema. Nós estamos aqui já no Embromation já há algum tempo, não é? Mas já fazendo uma ligeira introdução sobre o tema. Qual é o tema da Tributa Live de hoje? Os principais medos de quem inicia na área tributária. Poderia ser o seguinte também: os medos que impedem você de iniciar na área tributária. Eu acho que seria um tema até melhor, tá certo? Quais seriam os principais medos, certo, que impedem você de iniciar na área tributária?
Vamos começar lá do tempo da faculdade, né? Quando você já tinha as aulas de direito tributário na faculdade. Eu acho que todos aqui vão concordar que a faculdade não prepara ninguém para absolutamente nada. Não preparava na minha época, há 20 anos atrás, onde, por exemplo, eram pouquíssimas faculdades de direito. Aqui mesmo no meu estado de Pernambuco, tinha só 3, certo? Para todo o estado de Pernambuco. Hoje, acho que são 25 ou 28 faculdades de direito. Na minha época, já não preparava nessa área tributária. Imagine agora, certo? Eu vejo os alunos saindo muitas vezes sem saber o que é juntada de um documento, como é que faz uma petição de um parágrafo para fazer uma juntada de um documento. Imagina no direito tributário. Então essa insegurança, esse medo, já começa lá atrás, pessoal, porque a pessoa sempre achou o direito tributário o melhor ramo do direito para atuar. E eu concordo com todos vocês, porque o direito tributário, como eu sempre estou aqui frisando e pregando, certo? Para mim, que atuo na área tributária há 18 anos, especificamente falando, não existe área melhor para se atuar. Não tem audiências, recebe os honorários de forma antecipada, certo? Você não precisa depender tanto do judiciário, que vai depender, mas em situações específicas, não para garantir o seu sustento. Isso aí vai ser a menor das suas preocupações, tá certo? Os clientes são melhores selecionados. Então, desde a faculdade se tem aquela ideia verdadeira, certo? Eu sou a prova viva disso, sem falsa modéstia, que o direito tributário é uma das áreas muito econômicas financeiramente, uma das melhores áreas para se atuar. Mas como é que você vai atuar numa área que você nunca teve um preparo desde a faculdade? Como é que você vai... A gente presume, quando você termina a faculdade, que 5 anos estudando, né, que você está aquele bam, que nem um Rambo lá, quando o cara vai fazer, um policial militar que vai fazer aqueles exames todinhos, quando ele sai lá do quartel, ele já sai lá querendo dar tapa em bandido, fazer tudo, porque ele está a 1000 por hora. A gente pensa nisso, né? A gente pensa que o estudante de direito passou na prova da OAB, está habilitado para atuar em qualquer área do direito, porque fez uma excelente faculdade. Quando, na verdade, pessoal, a gente sabe que é o contrário. Então, muitos colegas, eles já me indagaram o seguinte: doutor, eu nunca estagiei, né? Eu nunca tive uma base da faculdade, como é que eu vou iniciar na área tributária? Por isso, mais uma vez, não é porque eu tenho uma empresa de cursos online, não. Tá certo? Tanto é que eu já gravava vídeos de graça aqui para vocês, sem sequer imaginar que eu iria vender online um dia. Eu sempre gostei do olho a olho, no vis-a-vis, certo? Nos cursos presenciais que eu tenho aqui em Recife desde o ano de 2014, e eu já preparei muita gente para atuar na área tributária com sucesso. Grandes amigos meus hoje em dia, não é? Mas por isso que você deve investir em cursos, certo? Que te preparem para o dia a dia na área tributária, para a prática tributária. Esquecer isso de pós-graduação, a não ser que você queira ser um professor, esquecer questões de mestrado, questões de doutorados. Eu não estou aqui incentivando vocês a deixarem de estudar, de maneira nenhuma. Eu estudo todo dia. Está na frente do meu quadro lá uma meta de 1 hora todo dia estudar direito tributário. Hoje eu já estudei pelo menos 1 hora e 20 minutos de direito tributário, já bati minha meta de hoje, tá certo? Então, eu estimulo vocês a estudarem, mas estudem o que é certo, o que vai trazer dinheiro para o seu bolso, o que vai te dar uma estabilidade financeira. Então, se você tiver que investir o seu tempo e o seu precioso dinheiro, invista em cursos que vão te ensinar a prática, o dia a dia. Invista em pessoas que realmente têm conhecimento, não em qualquer pessoa que hoje diz que se é um advogado tributarista, vai investigar a vida daquela pessoa, assiste um vídeo daquela pessoa, vai ver as redes sociais dela, vai ver o que é que ela faz no dia a dia, os clientes que ela tem, quantas pessoas ela atende, se ela tem... Hoje, uma conversa de 10 minutos com qualquer pessoa, eu sei se ela atua na área tributária ou não, porque o linguajar é outro, o linguajar de um advogado tributarista com um empresário é outro. Então, invista nisso. Você que passou pela faculdade e que não tem uma base, não estagiou em lugar nenhum, não na área tributária, então não tem esperança para mim? Tem.
O que é que eu investiria? Em um curso prático e começaria a pegar essa prática desse curso e colocar em prática, certo? Aprenderia o que o curso está falando e o professor do curso está falando e colocaria em prática. Porque senão você se torna também aquela pessoa que faz 10 cursos, tá certo? Tem muito conhecimento, mas a parte prática você não tem nenhuma. E a parte prática você vai aprender no dia a dia, pessoal. Acontecem muitas situações que eu não sei nem para onde começar. Não pense que eu sei de tudo, não. Apesar da gente estudar, a gente fazer vários cursos. Agora mesmo eu estou para adquirir um curso de planejamento tributário. Eu já tenho alguns cursos, mas eu vi um curso muito bom de um cara que eu acho muito bom, tá certo? Que é o Anderson Souza, é um cara que cuida dessa parte de contabilidade de programas, que está muito por dentro, não ganho nada em fazer propaganda dele, zero. Ele nem sabe quem eu sou, tá certo? Mas ele tem um curso muito bom dessa questão de planejamento. Eu já estou me programando para fazer mais um curso dele com relação a planejamento tributário. Por quê? Porque eu sei que esse curso vai sim colocar dinheiro no meu bolso. Quando eu chegar num empresário e ele me questionar alguma coisa de contabilidade, que a gente fala de contabilidade no nosso curso, eu vou saber explicar para eles. Então, se você tiver que investir, você realmente quiser advogar na área tributária, se você quiser prestar concurso, se você quiser ser um professor, se você não quiser advogar, invista em mestrado, invista em doutorado, vai te ajudar. Mas na prática mesmo, pessoal, você vai ter que investir em algo que vai te levar para o próximo nível. Então, qual seria um primeiro medo que eu coloquei aqui para vocês? É o medo de não ter a prática, de não ter a experiência, de não ter se preparado bem para iniciar na área tributária, porque quem deveria ter te preparado, que seriam seus professores lá na faculdade, os coitados, muitos até, eu tenho pessoas que trabalham aqui comigo, que eles falam cada indagação, cada questionamento que os alunos fazem ao professor, o professor fica assim, certo? Dá uma resposta, não, é porque, veja, você tem que estudar para concurso, tem que estudar, pô, o cara é professor de direito tributário, mandando o cara estudar para concurso, certo? Estudar para concurso, você pode estudar para concurso, mas estudar para concurso tem muito a ver com medo também, viu? Muito a ver com medo. Qual é o medo? O medo do futuro, o medo de não ter estabilidade financeira. Às vezes o cara vai estudar anos e anos na vida dele, vai passar 4 anos perdido da vida dele, só estudando, não vou dizer perdido, né, porque não é a expressão correta a se usar, mas ele vai ficar 4 anos, certo, da vida dele, tendo que estudar muito, certo? Hoje os concursos estão cada dia mais concorridos, às vezes ele vai trabalhar no lugar, certo? A vida toda fazendo a mesma coisa, ganhando o mesmo salário, com as mesmas pessoas do lado dele, e muitas vezes é algo que ele não gosta, ele vai ser altamente infeliz, tá certo? Por quê? Por causa do medo. Um dia desses eu escutei uma pesquisa falando que as pessoas do funcionalismo público, grande parte delas, mais de 70%, já passaram por uma depressão forte ou estão tendo algum tipo de depressão na vida. Por quê? Porque ela já não tem mais aquele pique todo para estudaram o que tinham que estudar, passaram no concurso, certo? Mas estão infelizes. Eu conheço pelo menos 2, tá certo? Eu já ia falar demais aqui, né? Mas 2 pessoas assim de conhecimento nosso, inclusive da justiça até federal, que são extremamente assim. Elas me confessaram que estavam passando por uma depressão, que não estavam com vontade de trabalhar mais, de sair de casa para trabalhar, iam forçada e tudo mais. É a questão da estabilidade, do medo e tudo mais. Não estou dizendo que é o seu caso, não, mas você tem que pensar em tudo isso, você tem que fazer aquilo que te faz feliz, porque quando você está feliz, tudo flui naturalmente, inclusive o dinheiro chega, o cliente chega para você. Então a reforma tem que começar de dentro para fora, não de fora para dentro, pessoal. Então, o medo que vem lá de trás, não é aquela questão lá da faculdade, de não ter o preparo suficiente. Eu coloquei aqui, o direito tributário envolve valores milionários. Chegam causas aqui para mim, geralmente acima de R$1 milhão, com muita frequência. Eu escuto muito dos meus alunos, doutor, quando eu vejo uma causa assim, me dá um medo, certo? Tão grande, eu prefiro começar naquelas causas menores.
Aí eu digo assim, caramba, quando eu vejo hoje eu estava vendo, peguei a lista das execuções que foram distribuídas na semana passada, contra as empresas aqui de Pernambuco, para eu mesmo ligar oferecendo meus serviços, certo? Aí fui vendo os valores da causa de cada um. 400 mil, 500 mil, tinha uma de 700 mil, tinha uma de 21 mil, eu cortei para não ligar. Tinha uma lá de 10 mil, eu cortei para não ligar. Ou seja, meu tempo eu estou focado nas maiores. Porque quanto maior for a causa, maiores serão os meus honorários. E o trabalho, pessoal, é absolutamente o mesmo. O trabalho é o mesmo, tá certo? Não é porque uma causa envolve um valor elevado, um outro um valor menor, que a causa de valor elevado você vai ter mais trabalho do que a causa de valor menor, não. Eu já, com minha experiência aqui atuando na área tributária, já verifiquei várias vezes causas menores. Eu estou, por exemplo, com uma causa agora aqui de 100 e poucos mil reais, que para mim é uma causa bem pequena, que eu não paro de trabalhar na causa, certo? É 120 mil reais o valor da causa. Enquanto eu tenho causas aqui de 2, 3 milhões de empresas que praticamente eu não tenho trabalho. Está parada lá há muito tempo. Enquanto que essa causa de 120 encontraram bem do cara lá, penhoraram, estão mandando agora para leilão. Eu já fui para o tribunal não concedeu a liminar, tá certo? A gente já entrou, conseguiu entrar no meio do processo aí com embargo de terceiros também, foi indeferido. Olha, a gente já conversou para tudo que foi lá, daí está tentando até fazer um acordo com a Fazenda não está querendo, entendeu? Com relação a isso, por causa dos valores que estão envolvidos. Então, causa de 100, porque o cara também não tem mais condições de pagar, é uma causa de 120 mil reais, enquanto eu tenho causa de milhões aí que estão paradas. Então isso independe, pessoal, independe, certo? Não se assuste quando você for contratado, e se Deus quiser, certo? Bata no peito e diga, eu posso, eu consigo, eu mereço, eu sou digno. Você será contratado por uma causa como essas que nós somos aqui, acima de R$1 milhão, e se sinta capacitado, certo? A você resolver essa questão. E o que é que vai te dar segurança, pessoal? O que é que vai te ajudar a você se sentir capacitado? São escolhas que você vai fazer na vida. Por exemplo, se você gosta, eu já falei isso aqui também, de chegar em casa à noite e assistir uma televisão, se você for chegar em casa hoje e não for assistir sua televisão, seu cérebro já vai te dar uma sacudida, dizendo, ei, a nossa televisão, vamos descansar, você já trabalhou. Você pode enganar seu cérebro, assista a televisão, mas em vez de você ver um programa que não vai te levar a lugar nenhum, muita gente vai ver até Big Brother, certo? Olha, eu só vi a primeira edição e olhe lá se eu vi, certo? Vá assistir matérias tributárias, vá assistir, bote um vídeo sobre contabilidade tributária, coloque um vídeo sobre planejamento tributário, como iniciar um tema bom, para você botar no YouTube hoje, como iniciar um planejamento tributário na empresa. Cara, você vai encontrar, se você ficar de 9 da noite até 5 horas da manhã, você não consegue terminar nem um terço dos vídeos que tem lá. Quando você assistir o primeiro, você vai ficar tão empolgado que você vai querer assistir o segundo, vai querer assistir o terceiro. É assim que eu faço, é assim que eu me empolgo, certo? Crie motivações para você ir atrás do seu objetivo. Quais são as minhas motivações quando eu estou cansado, querendo chutar o pau da barraca, querendo parar? Que isso acontece com todo mundo. Eu não sou diferente de você. Quais são as minhas motivações? Estão escritas lá na frente da minha mesa, certo? É o quê? Ter uma estabilidade financeira, certo? Dar uma vida confortável aos meus filhos, a minha esposa, poder comprar o que eu quiser. Agora mesmo aniversário do meu filho na próxima semana, com muita satisfação. Ele olha que ele, para ganhar alguma coisa minha, ele tem que lutar, ele tem que merecer. Tá certo? Lutar no bom sentido. De o que é que você fez, arrumou cama, fez isso, ganhou as estrelas que tem que preencher aqui no quadro, então você vai conseguir. Mas eu gosto de quando ele consegue dizer, olha, agora o que é que você quer ganhar do seu pai? Porque ele se sente, eu digo, não sou eu que estou lhe dando, é você que mereceu. É assim que a gente educa uma criança. Então é muito bom essa estabilidade que o dinheiro dá, o conforto de você poder pagar um bom plano de saúde, você morar onde você quiser. O direito tributário tem muito disso, tem muito estresse, tem muita agonia, tem muitos medos, mas você consegue, pessoal. Ele dá essa estabilidade. O meu ponto de motivação é a família, a esposa, filhos, estabilidade financeira,
financeira, poder comprar o que eu quiser. Se eu quiser trocar um carro hoje, eu troco. Se eu quiser aumentar alguma coisa hoje, eu aumento, tá certo? Às vezes eu tô querendo botar uns cabelos mais de novo aqui, que eu já botei, caiu. As coisas não bota mais não, que tá bom demais, não sei o que, eu não gasto dinheiro com isso. Eu digo, mas eu quero botar. Eu digo, não bota, eu fico, pô, é mesmo, não vou botar não. Né? Então é isso, bota quais são as suas motivações. Quando você estiver triste, vai ler suas motivações, que vai te dar um ânimo para você continuar seguindo em frente, porque isso passa na vida de todo mundo. E vibre toda vez que você for contratado por uma causa cujo valor econômico for muito grande. Tá certo, pessoal? Porque os honorários serão muito bons para vocês também, tá certo? E não tenha medo de cobrar os seus honorários. Não tenha medo de cobrar os seus honorários. Eu vejo muito estudante não, né? Porque o cara é estudante, né? Advogado no início da carreira, na área tributária, ele vê uma causa aí de R$1 milhão, ele tem medo de cobrar 10%. R$100 mil, eu já começo nisso aí com 20, eu já começo com 200. Aí desses 200 eu passo para 15. Aí o cara chiou lá, eu passo para 10. O cara chiou lá, eu passo para 5. Não é? Dependendo da situação, eu cobro até 2, 2,5. Porque isso para mim vai ser tão... O mesmo trabalho, às vezes, que eu vou tendo outro. Às vezes já tenho as petições prontas aqui, eu já sei como é que eu vou agir. Mas comece a trabalhar no alto, se valorizando. Não tenha medo de cobrar os seus honorários, porque as causas tributárias envolvem valores elevados. O trabalho que você vai ter para estudar vai ser o mesmo. Hoje, com as redes sociais, com o Google, com uma série de palestras, uma série de questões que estão por aí, cara, no meu tempo, quando eu queria aprender alguma coisa, eu tinha que comprar livros para poder ler, e às vezes os livros de decisões recentes do STF eram decisões lá de 4, 5 anos atrás, eram as decisões recentes. Para você encontrar uma que se adequasse à sua causa, era um negócio de você pesquisar pelo menos um mês. Hoje você clica lá, já sai na hora lá. Quer dizer, tem petições prontas já das pessoas lá. Nós mesmos temos petições prontas aqui, diferentes da que vendem lá. Porque essas petições prontas que eu ofereço aqui no nossa empresa são as petições que eu uso. Eu uso a mesma petição que eu ofereço. Eu não ofereço uma para vocês e uso outra diferente para mim, não. É aquela que resolveu uma causa envolvendo contribuição previdenciária. Eu ganhei honorário em cima dela. Eu uso lá. Certo? É uma tese tributária, a mesma lá que eu estou usando até hoje. Eu uso a mesma que eu ofereço para vocês, porque isso mostra integridade. Você não vai oferecer uma coisa pior para as pessoas e utilizar uma coisa melhor para você. Você sempre oferece mais do que as pessoas pagam pelo seu serviço. Isso é um segredo do sucesso. Ofereça sempre mais do que as pessoas estão pagando para você. Isso eu faço sempre, tá certo? Hoje os cursos que eu tenho aqui, o meu melhor de mais de 40 horas, que custa hoje R$ 1.497, certo? Esse curso hoje, se eu vendesse ele por R$ 2.500, no mínimo, eu acho que seria um preço justo, certo? Mas eu não cobro isso para ele. Eu cobro R$ 1.497 e a gente está sempre acrescentando coisas nesse curso, tá certo, pessoal? Então não tenha medo de cobrar os seus honorários. Se valorize, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta, que eu estou vendo um negócio rodando tanto aqui, tá? Deixa eu ver, doutor. Em geral, costumam demorar... Otávio, né? Depende, viu, Otávio? Depende. Depende do lugar onde tramita esse processo tributário. Por exemplo, se for aqui no estado de Pernambuco, demora um bocado. Se for na Justiça Federal, meu amigo, se você olhar a movimentação hoje, amanhã já vai ter uma diferente. Então, depende muito de onde vai tramitar a ação. Tá certo? Depende muito também do advogado que está acompanhando a ação. Às vezes, quando a gente quer que um processo demore, é claro que eu vou tentar fazer as minhas estratégias para que o processo demore. Agora mesmo eu estou com um cliente que ele está com uma execução de 1.600.000, que ele está precisando aí de uns 6 ou 7 meses de folga, tá certo? Para poder se readequar à empresa, para depois procurar a fazenda para fazer um acordo lá na frente. Mas durante esse período ele não pode, porque ele está com uns outros investimentos muito importantes que vão fazer muita diferença na vida dele. Então eu posso garantir a ele que eu vou segurar 6 ou 7 meses? Claro que não, eu não sou dono do processo, eu não vou mentir, não depende de mim, mas que eu tenho estratégias que podem fazer com que esse tempo aconteça, eu tenho. E é isso que a gente passa para os alunos no curso.
Por isso que eu digo, invista em cursos que envolvam a prática. Cada vez que você tiver mais prática, cada vez que você estudar mais, olha, faz isso um teste, gente, faz um teste. Você quer realmente crescer ou não quer? Ou você quer só ficar escutando palestra, professor falando, em Tributa Lives? É isso? Não, cara. Faz um teste, começa a fazer algo que você não fez ainda na sua vida. Se você quer ter um resultado diferente, faça algo que você ainda não fez. Tá, eu quero ser um advogado tributarista. Tá, você quer, mas o que é que você está fazendo diferente? Você está estudando mais? Você está vendo palestra mais? Eu já falei isso aqui tantas vezes. Eu vendo livros, mas não gosto muito de ficar lendo livros. Amanhã mesmo eu vou continuar escrevendo meu livro de ICMS, mas eu não sou muito de ler. Agora, me dê aí um curso de ICMS, um bom curso, envolvendo prática, envolvendo planilhas, envolvendo programas. Eu vou devorar, escrever, analisar. Isso que cada pessoa é mais visual, outra é mais auditiva, não é? Tem gente que é mais auditiva e visual. Cada pessoa tem uma característica diferente. A minha é essa, tá certo? Então, vai demorar muito de onde vai tramitar o processo. Qual o outro medo que eu vejo muito que os advogados iniciantes na área tributária têm? Eu vejo muito pessoal falando, é o medo, digamos assim, de não ser bom o bastante. Eu vou dizer assim, é não ser bom o bastante. Eu tinha esse medo ainda tenho, viu? Estou trabalhando ele todos os dias. Por exemplo, eu nunca tinha, até o ano passado, 2021, nunca tinha gravado uma live para vocês. E ainda conto com a ajuda muito da minha equipe aqui, de Marcelo, que me ajuda muito a fazer essas Tributa Lives para vocês. Era um medo que eu tinha, medo. Apesar de estudar todo dia, apesar de atender clientes em todo o Brasil, apesar de ter 75 clientes hoje catalogados aqui no escritório, apesar de passar em diversas situações no escritório, que eu digo até para o pessoal que, olha, passa tudo na mão de vocês. Vocês não aprendem se vocês não quiserem. Isso aqui é uma faculdade, é uma escola, é tudo. Porque tudo que eu faço passa na mão de vocês e eu passo tudo para vocês destrinchado aqui o que é que eu faço. Não é? Mas eu tinha medo de fazer uma live porque eu não me sentia bom bastante. Eu não sabia se ia agradar, eu não sabia quais as perguntas que iriam vir. Tá certo? Medo que impede a gente de crescer. O meu mentor de prosperidade, Bruno Gimenez, ele diz o seguinte: olha, você está apenas, isso não só para mim, mas como os outros também, ele diz, olha, você está apenas a uma habilidade, certo, de alcançar o seu nível financeiro desejado. Depois que eu comecei a fazer Tributa Lives, e eu já vou logo batendo de frente do meu medo, eu digo, no mês de novembro eu vou fazer uma por dia. Quem me acompanha, como o Carlos que está aqui me acompanha também, sabe que no mês de novembro eu fiz uma por dia. Para quem não estava tão acostumado, meu amigo, foi um sucesso. Olha, pense num negócio bom. Tanto é que hoje eu digo, Marcelo, vamos fazer uma live hoje. Às vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente está cuidando de prazos, como eu estava cuidando de um, ele cuidando de outro hoje, mas eu digo, cara, vamos bolar um tema hoje para a gente falar, uma coisa que possa ajudar as pessoas, não só também envolvendo essa questão somente de processos, de jurisprudência, de petições, mas envolvendo também uma forma de ajudar as pessoas, para mostrar a elas que eu sou uma pessoa igual a qualquer um de vocês. Eu não tenho diferença nenhuma de vocês. Eu não tenho 7 cabeças, 7 braços. Sou um ser humano igual a vocês. É claro que eu falo que minha cabecinha já é um pouco maior, né? Por isso que eu tenho tanto conhecimento armazenado assim. Mas não, fora isso, eu não sou diferente de vocês, pessoal. Eu também tenho meus medos. Então eu vejo as pessoas com muito medo, pessoal, quando vai fazer uma reunião com um cliente. Se você estiver na área tributária, e você for iniciando na área tributária para uma reunião com o cliente e às vezes está o contador lá, sentado lá, que parece que é um juiz ou um padre lá que vai te perguntar, olhando para você, se o cara não tiver preparo, o cara vai começar a suar, vai ficar com medo. E olha que as pessoas sabem, viu? Um bom empresário, uma pessoa que tem um pouco de psicologia, ela olha para você, sabe se você está com medo ou não. Eu olho para uma pessoa que está na minha frente, muito facilmente, até porque a gente também tem cursos, outros de programação neurolinguística, essas coisas todinhas, a gente vê pela testa do cara, pelos gestos do cara, pelas pernas do cara, se o cara está tremendo muito ou não, se o cara está com medo ou não. E o empresário, que é um cara vivido, alguns não, mas aquele autoempresário, tá certo, que você está na frente dele, ele vai saber. Então, se você tiver numa situação como essa, pessoal, seja igual os orientais,
certo? Que escutam mais do que falam. Por isso que nós nascemos com 2 ouvidos e apenas uma boca. Porque a gente nasceu para escutar mais, certo? Para entender mais e falar menos. Só que a gente aqui do Ocidente, a gente fala demais, tá certo? E escuta de menos. Então, uma situação, eu já fui para muitas reuniões que os caras pareciam que estavam falando grego na minha frente lá, os contadores falando do programa, abrindo o programa, olhando lá para mim, eu digo, caramba, o que é isso? Nunca vi isso, esse programa eu nunca vi. Não sei, isso para mim, né, falando para mim, certo? Mas na hora a gente tá lá, tá tudo bem, é verdade. Se você não souber, diz, olha, como está mudando muito a legislação e como tem muitas questões novas aí com relação a essa matéria, deixa eu dar uma pesquisada, amanhã eu entro em contato com você e a gente marca qualquer coisa, uma nova reunião, aí você vai correr atrás. Você vai correr atrás de informações para você ir mais preparado. Aí muitas vezes o cara liga para mim querendo marcar uma consulta para vir aqui, doutor, olha, quem me indicou o senhor foi fulano de tal, estou precisando urgentemente marcar uma consulta com o senhor, certo? Um horário aí com o senhor, para o senhor me esclarecer umas dúvidas sobre isso, porque meu regime está assim, tá. Eu procuro saber, tá, mas me adianta aqui qual é o assunto, porque fica mais fácil para eu poder esclarecer suas dúvidas se você puder me adiantar o assunto. Aí o cara já diz, pô, isso aqui já é uma coisa nova para mim, deixa eu ver o que é que eu encontro com relação a isso. Aí a gente vai estudar, a gente vai se dedicar, se você realmente quiser, você vai devorar aquele assunto para quando o cara chegar na sua frente, você ir lá de mostrar segurança naquilo que você faz. Quanto mais você se preparar, isso é uma lição da vida, né, mais seguro você estará. E quanto mais seguro você está, mais honorários você vai ganhar. É assim que funciona, pessoal. Eu conheço pessoas que não conhecem, não sabem fazer uma linha de uma petição no direito tributário, mas o cara é um vendedor que, se chegar na frente de qualquer um, ele fecha, assina contratos milionários e bota a equipe dele para fazer, entendeu? Aquelas ações, porque ele tem pessoas preparadas, alguns procuradores de estado trabalham num horário que podem trabalhar para ele, outra coisa. Então ele tem uma equipe muito bem qualificada e ele assina contrato, mas não sabe nada. Ele se prepara, vai para a reunião, assina excelente contrato, está milionário, tá certo? Eu não estou dizendo que isso é o certo, não. Eu acho que você deve saber de tudo. Tudo que eu digo assim, dentro da área que você escolheu para atuar. Você tem que fazer como eu faço, certo? Estudar, dar aula, escrever livros, mostrar que você tem conhecimento, que você está preparado para despachar qualquer processo, tá certo? Ser íntegro naquilo que você faz, falar a verdade o tempo todo, porque aquilo só vai trazer coisas boas. Então é isso, tá? Mas se prepare, procure saber e vença seus medos, enfrente os seus medos, tá certo? Se você for investir em alguma área para você começar, como foi, acho que o assunto da nossa última Tributa Live, invista em áreas que vão te trazer retornos financeiros altos. Planejamento tributário, invista no curso de planejamento tributário, invista em teses. Tese é a porta de entrada de qualquer empresa que está precisando recuperar créditos pagos indevidamente dos últimos anos. Invista em execuções fiscais. As execuções fiscais, olha, envolvem valores. Pessoal, quando eu olhei hoje, por exemplo, a lista e vi execuções lá, nenhuma hoje não deu certo, mas aprenda a viver com o não também. Não tenha medo de levar o não. O não faz parte da vida. O não você já tem, você vai atrás do sim. Você está fazendo sua parte, está se movimentando. Se você está se movimentando, o universo se movimenta e te ajuda também. Você não pode ficar em casa orando, vem, você não faz nada. O que é que você está fazendo para que Papai do Céu te ajude também, faça parte dele? Não é? Você tem que fazer a sua. Então, quando eu vi hoje mesmo execuções de 600 mil, 700 mil, 800 mil, já imaginou cobrar 50 mil no negócio desse, cara dividindo em 10 vezes de 5 para você? Como seria bom todo mês você estar recebendo 5 mil por uma causa só que você vai acompanhar? Isso acontece com muita frequência no direito tributário. Então, o que é que vai te dar essa segurança para você assinar bons contratos? É o preparo. Então, se você tiver hoje que, quero começar hoje, doutor, como é que eu começo? Foi o tema da última Tributa Live, como falei. Comece estudando teses, certo? Comece estudando planejamento. Se você já pode começar vendo de graça no YouTube, tá?
Começa estudando execuções fiscais, começa estudando processo administrativo. Só essas 4 áreas aqui que eu estou indicando para você, se você se dedicar a essas 4 áreas, você vai ganhar muito dinheiro no direito tributário. Tá certo? São áreas bem diferenciadas que envolvem valores milionários. O nosso curso Seja um Advogado Tributarista Completo, além disso tudo, envolve outras questões também, mas tem um módulo de planejamento, um módulo de tese, um curso completo de execuções fiscais dentro do curso, é um curso dentro de outro curso, só o curso de execuções são quase 15 horas, tá certo? Tem mais de 82 petições hoje prontas, em casos que eu utilizo no meu direito para facilitar. Por quê? Porque muitos alunos diziam, professor, é insegurança, né? O medo, a insegurança de errar, a insegurança de fazer algo errado, prejudicar ainda mais a empresa. Professor, terminei, mas não estou me sentindo ainda seguro para quando chega uma causa grande para fazer uma petição e dar entrada de o que é que eu posso ajudar o cara? Pegar as melhores petições que eu tenho aqui, certo? Onde uma delas só eu já me enviei para vários colegas do Brasil todo. Uma só dessa petição a gente cobrava entre 300 a 500 reais por uma petição que a gente enviava pronto, o cara só tinha o trabalho de colocar o nome da empresa. A gente pegou 82 e colocou dentro desse curso, em várias situações diferentes. Para quê? Para cada vez mais ajudar a eliminar esse medo de quem quer iniciar na área tributária, pessoal. Então, enfrenta o medo. Sabe o que é que ajuda a enfrentar o medo? A ação. A ação vence o medo. Eu, por exemplo, como é que eu faço? Eu tive um curso uma vez que eu fui fazer, que eu não me lembro o nome da pessoa, um cara muito famoso, ele tem livros até que são muito bem conceituados, com aquele William aquele William Douglas, né? Aquele cara que é o juiz federal também, que tem livros de concursos e tudo mais. Ele tem livros de parceria com esse cara, ele fala como você vencer o seu medo. Ele diz que quando chega o medo para ele em vez de bater de frente com medo, ele tenta entender. Medo, seja bem-vindo, certo? O que é que você quer me mostrar? O que é que você quer fazer com que eu aprenda com você, certo? E ele tem imagens que são quase que ele imagina que aquela pessoa está na frente dele, certo? Ajudando ele naquele momento que ele está com medo, por exemplo. Ele tem várias pessoas em situações diferentes, por exemplo, uma imagem de fé que ele tem de Jesus. Ele diz, toda vez que ele está precisando aumentar a fé dele, ele imagina Jesus do lado dele, conversando, dando conselhos. Toda vez que ele quer enfrentar algum obstáculo maior que exija muita coragem, aí ele pensa naquele Leônidas, o rei Leônidas de Esparta, com aquela coragem, enfrentando tudo, certo? No ouvido dele, vai em frente, cara, você consegue, você é capaz, você é um vencedor, deixa esse medo de lado, porra, vai em frente, cara, vai desafiar tudo. Cara, você quer ficar do lado dos medíocres ou do lado dos vencedores? Você nasceu para ser vencedor, vai em frente. Então isso ajuda, eu faço isso comigo também. Eu faço isso, quando eu estou para baixo, quando eu estou dizendo, poxa, esse negócio, eu estou com medo, e aí o que é que vai acontecer? Essa causa é muito diferente das que eu peguei até agora, eu não estou conseguindo ajudar o cliente, tudo que eu estou fazendo está dando errado, e aí o que é que eu faço? Eu digo, poxa, isso é aprendizado, o que é que eu tenho que aprender com isso? O que é que eu tenho que aprender com isso? Nós estamos nessa vida para evoluir constantemente, um dia após o outro. Então, enfrenta teus medos, pessoal. Eu coloquei vários medos aqui também, no geral, tá? Por exemplo, como falei, medo de não ser bom bastante, como eu disse a vocês. Eu ainda tenho esse medo, né? Muita coisa que eu boto no projeto para fazer, poxa, mas isso aí eu ainda não sou bom nisso aí. Como é que eu vou fazer? E tudo mais. Mas eu faço. A diferença é que hoje é que eu faço. Com medo ou sem medo, e escuto também as minhas imagens, dizendo no meu vídeo, vá fazer, seu cabra safado, você vai colher o resultado lá na frente. Se você não fizer agora, você vai se arrepender lá na frente. Uma vez eu vi uma pesquisa que entrevistaram uma tese de doutorado, várias pessoas no leito de morte. E o que é que elas se arrependiam mais? Nenhuma delas informava, me arrependi de não ter o carro do meu sonho, não me arrependi, nada disso. Elas se arrependiam de não terem realizado os sonhos da vida delas,
certo? Ter sido influenciada por outras pessoas, feito coisas que não gostava, terem oportunidades na vida de crescer e não terem aproveitado essa oportunidade. Por quê? Porque ela deixou que o medo fosse superior a ela. Frente seu medo que você vai conseguir bons resultados, tá certo? Lá na frente você vai lembrar de tudo isso e você vai dizer, poxa, que decisão certa eu ter enfrentado o meu medo naquele momento, certo? Isso me ajudou tanto a chegar no próximo nível, tá? Então eu coloquei aqui medo de não ser bom bastante, medo de errar e causar prejuízo à empresa, tá certo? Muitos fazem isso, olha, eu não sou bom bastante, então eu posso errar muito facilmente. Do lado de lá, medo de quem está do lado de lá demandando contra você numa causa como essa, que são procuradores da Fazenda Nacional, procuradores da Fazenda Estadual, Municipal. Você acha que o cara é o bam, meu amigo? A Procuradoria faz tanta besteira dentro de processo que você não tem ideia. Você não tem ideia como as procuradorias erram, tá certo? E se você tiver um pouquinho de preparo, você deita e rola em cima disso aí. Eu não vou dizer que isso é regra geral, porque eu estaria mentindo, tá certo? É exceção. Mas também não é aquela exceção da exceção, não. Isso acontece com muita frequência. Então, não se assuste por causa disso. Não tenha medo. É um advogado como você, tá certo? É um cara lá que aí, muitas vezes estudou, passou no concurso e deixou de estudar. Tá fazendo aquela mesma coisa, copia e cola, que é muito prático do mesmo jeito todo dia. Então, às vezes, você está muito mais preparado do que um cara como esse. Não tenha medo disso. Se prepare, estude, que quanto mais preparo você tiver, mais confiança você vai ter. Tá certo? Errar, todo mundo erra. Certo? Quanto mais preparo você tiver, menos chance você vai ter de errar. Então, é isso que o conselho que eu dou. Certo? Não depende de ninguém, pessoal. Depende de você. Não depende de mim. Você pode fazer 300 cursos, você pode fazer meu curso, que eu acho um excelente curso. Tá certo? Se você não fizer a sua parte, você não vai sair do canto. Você só fez colocar dinheiro no meu bolso. Tá certo? Porque você tem que fazer a sua parte. Certo? Isso que é uma mentoria. Mentoria, o mentor não vai te dar uma fórmula mágica para você, pronto, a partir de hoje você se tornou um advogado tributarista. É mentira. Tá certo? Quem prometer isso está mentindo. Ele vai te dar o passo a passo. Ó, segue aqui, fulano. Faz assim, fulano. Escuta isso, fulano. Ó, já tive um caso que aconteceu comigo muito parecido com o seu, que foi assim, fulano. Aí isso economiza tempo para você, tá certo? Então, medo de cobrar honorários altos e afastar cliente, isso, como já falei aqui para vocês, acontecem também. O cara dizer, poxa, tem uma causa lá de 1 milhão, o cara sabe que vai ter um trabalho do cão para poder resolver aquele negócio. Uma causa de 1 milhão, o cara muito facilmente poderia cobrar 100 mil reais. Não, mas 100 mil reais, ele não se sente como um advogado que vale 100 mil reais. Tá certo? Se ele não se sente, você vai cobrar de acordo com o valor que você acha que você vale. Tem gente que pega uma causa como essa e diz, eu só vou valer 2 mil reais. Então é o que eu posso cobrar nessa causa. Eu quando vejo uma causa dessa, eu digo, caramba, eu vou cobrar 150 mil reais. Pô, cara. O cara der um pulo aqui, rodar pirueta, não sei o que, na minha frente aqui, eu posso reduzir porque eu tenho interesse também, mas eu vou me valorizar. Certo? E o modo que você se veste também vai se valorizar. Né? Tudo isso é importante, tá certo? Se eu disser para você que não é, tá? Eu estaria mentindo. Um cara chega aqui para você, uma coisa se eu estiver de camiseta conversando com um cara, outro cara chega aqui, eu tá assim bem vestido, ele sentir confiança, ele sentir segurança. Então aí eu poder cobrar os honorários que eu quiser, que eles pagam mesmo que vocês dividam. Então não se rebaixe, não tenha medo de cobrar seus honorários, cobre, se valorize, porque o cliente vai te valorizar também, tá certo? Se o cara não quiser, vai embora, meu amigo, chegue outro que vai poder te contratar e valorizar o seu serviço, mas não se rebaixe. Eu vejo muita gente se rebaixando, nem nos meus tempos de vacas magras, tá certo? Eu me rebaixei para ninguém. Eu tenho exemplos de mais exemplos aqui de clientes que estão comigo até hoje, que quiseram um dia me rebaixar. E eu levantei e disse, pode ficar com o seu contrato, pode ficar com o seu dinheiro, que a partir de hoje eu não sou mais seu advogado. Do cara ir me buscar na porta, certo? Não, doutor, tenha calma, você está muito nervoso, não sei o quê, porque eu nunca deixei ninguém me rebaixar, porque eu me valorizo. Se valorize, certo? Se sinta primeiro como um advogado de 100 mil, de 80 mil. Quanto é que você quer ganhar de salário? Qual seria o salário ideal para você hoje que iria te fazer feliz? Um salário que se entrasse hoje para você, você dizer, poxa, hoje
do ponto de vista financeiro, eu estou realizado. Então, te imagine ganhando esse salário. Sinta aquele dinheiro chegando para você. Quando a oportunidade chegar, faça a sua parte, porque você vai ver que vai acontecer circunstâncias, certo? Vão aparecer pessoas que você vai notar, eita, já é o meu sonho querendo se concretizar. Aí vai para a última fase, que é a fase da ação, que é onde muita gente cai, certo? A pessoa sente que vale 100 mil, a pessoa acredita nisso, mas quando chega a oportunidade para ela fazer concretizar, o medo vem. Aí chegou o medo, perdeu para o medo de novo. O medo sempre está lá em tudo, pessoal. Em algum momento na vida ele é importante. Ele é até salutar, que é a vida de muitos perigos e tudo mais. Mas não pode ser em excesso a ponto de atrapalhar o seu crescimento. Tá? Então, bem, medo da opinião das pessoas, por exemplo, era o medo que eu tinha mais aqui antes de fazer essas lives. Qual vai ser a opinião das pessoas? Será que elas vão gostar? Será que elas não vão gostar? Será que eu vou saber responder? Será que eu não vou saber responder? Será que como é que vai ser o meu papel com essas pessoas? Gente, ninguém paga suas contas, não interessa a opinião das pessoas. E é bom até que tenha alguém que diga, doutor, melhore nisso, doutor, faça isso, doutor, faça aquilo, porque vai te ajudar a crescer também. Não pode existir desrespeito, não é? No momento que a gente respeita vocês e está tirando aqui, tirando não, ganhando, porque a gente não tira nada, a gente ganha, certo? 1 hora da vida da gente aqui fazendo uma live para vocês, cheio de prazos lá na mesa para poder concretizar, sem ter hora para sair do escritório, tá certo? Para chegar em casa, ficar com os filhos e tudo mais, dedicando uma parte da vida para vocês, a gente exige para mim uma coisa, é respeito, não é? Todo mundo tem que ter respeito. Eu respeito todas as pessoas, então é isso só que eu exijo. Mas uma crítica, uma observação, alguma coisa, dependendo da crítica, a gente vai receber com muito amor também na vida da gente, tá certo? Porque isso ajuda a gente a crescer. Tá certo? Nós não somos donos da verdade, pessoal. Tá? E eu até fui colocando aqui algumas outras observações, eu vou escrevendo, viu? Geralmente eu vou fazendo essas anotações na hora do almoço aqui, tá? Dizendo que com o decorrer da vida, né, a vida vai passando. Ariel, eu vi que você colocou uma mensagem aí agora no YouTube, você agora apagou, não foi? Eu não vi nem qual foi sua mensagem. Eu ia tirar os minutos finais para responder, certo? Porque a gente vai se empolgando e eu tenho uma questão que às vezes me atrapalha. Que quando eu paro para fazer outra coisa, eu esqueço do que eu estou falando, certo? Então eu deixo as palavras fluírem, eu deixo aí a minha matriz divina aí falar com vocês com relação a isso, tá? Se eu não respondi sua pergunta a tempo aí, tá? Perdões aí para você. Deixa eu ver o que é que o Carlos está dizendo aqui. Obrigado, professor, por me orientar na minha primeira causa de 1.450.000. Obrigado, Carlos, tudo bom? Quiser também lembrar do seu professor, viu? Estamos aí, viu? Estamos aí também, tá? Brincadeira, Carlos. Eu torço muito por você, que eu sei que você é um cara muito dedicado, muito estudioso. Eu acompanho você aí há muito tempo, tá certo? E você é um exemplo de pessoas que querem crescer na vida, né? Que não ficam aí apenas aí só nos estudos e corre atrás, que vai atrás dos seus objetivos. E quando eu vejo pessoas assim, sempre que eu posso, que o tempo me permite, eu oriento, eu ajudo, tá certo? Porque eu já fui muito ajudado também. Né? E a gente não pode esquecer do tempo que onde a gente estava precisando muito de ajuda e tiveram pessoas boas que ajudaram a gente. Né? A vida dá muita volta, né, pessoal? A gente está ajudando hoje, amanhã a gente vai precisar de ajuda. Então a vida é sempre assim, tá certo, meu amigo? Então parabéns, você atraiu essa causa na sua vida e eu espero, certo? E você siga as orientações, que você tenha recebido uns honorários, ó, filé, em cima desse valor que você está falando aí. Ok, meus amigos, já estamos, veja, eu não vi nem o tempo passar, já estamos aí com 51 minutos de live, tá? Eu queria saber se existe alguma pergunta aí que vocês queiram fazer com relação à mentoria de hoje, tá certo? Da live hoje, da Tributa Live. E eu quero lembrá-los novamente o seguinte, que eu lancei um projeto esse ano, tá?
de iniciar mentorias particulares com grupos muito restritos de advogados que queiram iniciar na área tributária, onde eu vou segurar na mão desses advogados e vou passar, certo, em 5 encontros, cada encontro de 4 horas, ou seja, são 20 horas, todos os meus conhecimentos na área tributária. Talvez precise de muito mais encontros, mas eu não prometo isso. Eu estou organizando minha agenda, onde eu vou pegar um grupo de 5 advogados só, eu não quero mais, certo? E vou acompanhar esse grupo, tá? Passo a passo. A gente vai fazer um grupo também em particular no WhatsApp ou no Telegram, onde a gente vai estar sempre trocando mensagens, vendo causas, orientando e dando tarefas a essas pessoas para elas fazerem, para que elas aprendam, certo? Numa mentoria comigo e coloquem em prática. Aprendam e coloquem em prática. A base dessa mentoria será o meu melhor curso, certo? Que é em torno de 40 horas, vai ser pelo menos a base vai ser esse curso. Muita coisa eu vou tirar de lá, certo? Só que a diferença é que eu vou estar presente orientando cada uma dessas pessoas, certo? Será um encontro no Google Meet, certo? A gente vai fazer aí, vai se programar as datas, talvez comece até agora em fevereiro, certo? Nessa primeira turma já tem 4 pessoas matriculadas, certo? 4 pessoas matriculadas, ou seja, só tem uma vaga, certo? Então talvez se abra até mais uma turma, no máximo eu faça 2, porque só tem mais uma vaga, e a gente deve estar começando agora em fevereiro ou depois do carnaval, certo? Serão 5 encontros de 4 horas, ou seja, 20 horas, onde eu vou dedicar esse tempo para tirar dúvidas, para explicar. Eu quero focar nisso que dá dinheiro logo de cara: teses, planejamento, processo administrativo, execuções fiscais, depois falar sobre as outras coisas do curso: defesas, mandado de segurança, ação anulatória, petições, análise de petições e outras situações mais, tá certo? Mas eu quero focar muito nisso, que me dá uma rentabilidade mensal aqui muito boa, tá? Que eu quero mostrar como é que eu faço, como é que você faz uma reunião, como é que você conversa, como é que você cobra honorários. É prática, pessoal, o dia a dia, tá certo? Essa mentoria vai custar R$ 1.997 e pode ser dividida também em até 12 vezes. Só falta uma vaga para fechar essa primeira turma de 5 pessoas, ok? E eu estou fazendo esse teste aqui, não é pelo valor, porque se eu vendo um curso por R$ 1.497, não preciso estar presente, e graças a Deus existem uma boa quantidade de vendas aí todos os meses na minha empresa, e eu não preciso estar presente, porque eu faria uma tendo que estar presente, né? Tendo que arranjar mais tempo para fazer isso, por R$ 1.997, quer dizer, uma diferença só de R$ 500, onde a gente só numa consultoria que a gente faz aqui a qualquer empresário, a gente cobra o valor também de um salário mínimo para uma consultoria de 1 hora. O meu objetivo aqui são projetos novos que eu quero ver como é que eu vou sair também, certo? Ajudando essas 5 pessoas a iniciarem na área tributária. O meu desejo é esse. Tá certo? Professor, nunca atuei, a noção que tenho é do estudo para a segunda fase do OAB. Quero muito colocar a mão na massa. Perdeu o medo, certo? Sim, Patrícia, mas você tem que começar a atuar, certo? Você não pode ficar só focada nisso, porque é você e mais 99% das pessoas só focadas nessa questão de estudo para a OAB. Você já passou essa fase. Qual é a próxima fase agora? É você aprender tudo de prática. Começa a estudar esses vídeos agora que eu estou te falando, vai para o YouTube, começa a assistir essas histórias todas aí, contabilidade, planejamento tributário, como iniciar no planejamento tributário, como oferecer um planejamento tributário na empresa, principais pontos a serem abordados na empresa sobre planejamento tributário, certo? Contabilidade tributária. O nosso curso envolve um módulo só sobre contabilidade, todo o curso é ministrado por mim, não tem bônus de fulano, de ciclano, todo o curso é ministrado por mim, baseado nesses 20 anos que eu faço isso, estudo isso, como eu estou falando aqui isso aqui para vocês. Então o seu próximo passo agora, se você quer realmente
iniciar na área tributária, vai lá e começa a se aparecer nas redes sociais como um advogada tributarista, começa a botar notícias, começa a aparecer, tira uma foto você lá no tribunal, no fórum, em despachar um processo, começa que as pessoas entendam que você é um advogada tributarista. Isso é muito importante, tá certo? Você tem que fazer algo diferente, tá bom? O link da mentoria vai ficar aqui, pessoal. Quem quiser assistir aí, dá a honra também de me ter como mentor, tenha certeza do seguinte, que eu vou entregar para vocês o que eu tenho de melhor. A mentoria custa R$ 1.997, mas eu vou entregar para vocês uma mentoria de no mínimo R$ 5.000 a R$ 10.000, certo? De conhecimento que eu vou passar para vocês. E no final vocês vão saber que isso foi verdade, tá certo? E uma causa só que vocês conseguirem, vocês vão pagar 10 mentorias dessa, que vai ficar gravado, inclusive, por um período de 1 ano. Inclusive, todas as pessoas que entraram nessa mentoria, eu dei como bônus no meu curso de 1.497. Quer dizer, a pessoa só fez um acréscimo de mais 497 para eu fazer uma mentoria em particular com cada uma delas, que vai ser um encontro conjunto, né, que a gente vai fazer no Google Meet com essas 5 pessoas, ok? Estamos aqui com... Eu agradeço a você, Patrícia, por estar participando aí da Tributa Live. Eu falei tanto que a garganta ficou seca. Ok, meus amigos, eu acho que conversamos tudo que teríamos para conversar, né? Existe mais alguma dúvida, alguma coisa que eu possa esclarecer a vocês a respeito do tema de hoje? Ou podemos encerrar a Tributa Live, né, e cuidar das nossas vidas e dos nossos compromissos, não é isso? Como não estou vendo mais ninguém se manifestando, eu quero agradecer todos aí, a presença de todos, certo? Dizer que invistam em vocês, invistam no conhecimento. Conhecimento não estou podendo em função, tá? Mas vamos falar, claro, cara, tudo é um momento, certo? Tudo é um momento, Carlos, tá? Talvez não seja o seu momento agora, tá? Mas você já está fazendo sua parte também, você não está parado. Tudo é um momento. Se você sentir um toque no seu coração dizendo meu momento é agora, né, saiba que eu vou fazer o meu melhor, tá certo? Mas tudo é você sentir que é o seu momento, tá certo? Eu não quero que ninguém faça nenhum sacrifício aí, certo? Por mim, com relação a isso, porque quando a gente vai, assim, os anos vão se passando na vida da gente, os medos passam a ser outros, pessoal. Antigamente o meu medo era essa questão financeira, essa questão de clientes, essa questão de não me sentir bom bastante, né? Eu ainda tenho alguns medos, como falei com vocês com relação a isso, mas os medos hoje são outros. Medos, por exemplo, de não ter tempo suficiente para ficar com os meus filhos que estão crescendo, né? E com a minha esposa, que eu sou muito bem casado, graças a Deus, aí há 17 anos, certo? Medo de, por exemplo, no meio do caminho, adoecer, e como é que vai ficar aí a questão da estabilidade, da família e tudo mais, que muita gente ainda depende de mim, tá certo? Então, os medos passam a ser diferentes, mas tudo são medos, né? Mas a gente tem que ter um medo do ponto de vista moderado, tá? Sabendo que tudo está na vontade lá do Pai e que Ele te dotou de capacidades de você atingir, de ser tudo que você nasceu para ser nessa vida. Ok, meus amigos? Acho que eu já falei bastante, tá? Fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo encontro. E vão deixando aqui sugestões de próximas Tributa Lives. Ok? E eu quero sempre fazer assim, um tema mais light, como esse que eu falei para vocês hoje sobre medo. Aí na próxima Tributa Live, que deve ser sexta, a gente já entra num tema mais complexo sobre tributo, sobre alguma forma, alguma decisão, alguma petição, alguma coisa mais prática. Tá bom? Aí a gente vai mesclando e vai todo mundo se ajudando aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima Tributa Live. Até mais.